Olá, ouvintes! Está no ar mais uma edição do Estação 2.0, o seu programa de entrevistas e debates sobre temas atuais e relevantes. Eu sou Giovana Bassan e hoje estou acompanhada de Stephanie Ferreira e Maria Eduarda Rosa. Boa noite, ouvintes. O tema de hoje é de extrema importância: os efeitos das enchentes nos vales do Taquari e do Rio Pardo, regiões que foram fortemente atingidas pelos desastres climáticos no Rio Grande do Sul. Para conversar com a gente sobre as causas, os impactos e os caminhos para a recuperação ambiental, recebemos a professora Elisete Maria de Freitas. A professora Elisete é docente na Univates, bióloga, mestre em geografia com ênfase em análise ambiental, doutora em botânica e também possui especialização em planejamento e gestão ambiental e em cultura de tecidos vegetais. Professora Elisete, é um prazer tê-las aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar discutindo um pouco o que aconteceu, né, as consequências de tudo isso e um pouquinho das razões de tudo o que aconteceu. Então, agradeço a oportunidade. Para começarmos, então, professora, nós gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre a sua trajetória, as suas principais áreas de atuação. Ok, então, eu sou professora, fui professora estadual por bastante tempo, me aposentei no estado. Eu, há 14 anos, trabalho na Universidade do Vale do Taquari, então, sou professora nos cursos de biologia e outros cursos da área da saúde, mas sempre nos primeiros semestres, né, nas disciplinas mais básicas, e atuo na pesquisa. Eu sou professora vinculada ao programa de pós-graduação em biotecnologia, aqui da Univates, e então eu atuo em pesquisas que são focadas em duas, ou pode-se dizer, três linhas principais. Uma delas é a ecologia vegetal, onde se estuda, então, comunidades vegetais, tanto do bioma Pampa quanto do bioma Mata Atlântica, são os dois biomas do Rio Grande do Sul. Eu também trabalho desde 2021, e nesses estudos de comunidades vegetais, estudando as formações ciliares, as matas ciliares da nossa região. Então, nós temos muitos estudos desde 2014, estudando as margens dos rios, a vegetação que existia, na verdade. Desde 2021, então, trabalhando com restauração ecológica de áreas degradadas, então, aquelas áreas destruídas, impactadas pela ação antrópica ou não, né? E trabalhando na recuperação delas, na recuperação desses ambientes, visando torná-los o mais próximo possível das características originais. E uma outra linha de pesquisa que eu tenho, que eu gosto muito, é bioprospecção de espécies vegetais nativas. Eu só trabalho com plantas nativas. E a gente, nesses estudos, a gente visa identificar plantas que possam ter algum uso sustentável, visando maior conhecimento dessas espécies e a possibilidade de desenvolvermos produtos naturais com essas plantas e assim valorizarmos a nossa biodiversidade. Então, temos vários trabalhos já realizados, estamos trabalhando atualmente com erva mate, com outra planta nativa do Pampa, e buscando, assim, investigar nosso foco principal com essas plantas tentar descobrir espécies que sejam herbicidas ou inseticidas, então produtos naturais à base de plantas para o controle de organismos infestantes. Então é o que a gente vem trabalhando aí com resultados muito interessantes. Com certeza vai contribuir aqui para o nosso debate, para a nossa conversa. Elisete, eu tenho uma pergunta para você. Os vales do Taquari e do Rio Pardo foram o epicentro das enchentes históricas. Na sua visão técnica, o que mais evidenciou a gravidade dos impactos nessa região específica? Então, é difícil a gente dizer
uma das consequências, que foi um dos impactos mais graves, né? Eu antes fiquei aqui pensando, o que a gente coloca em primeiro lugar? Nossa, é difícil. Muito. Mas talvez a gente possa, e talvez não, com certeza, a perda de vidas humanas. Foram muitas perdas, né? Aqui na nossa região, já desde setembro, né, que já houveram perdas de muitas vidas, e depois novamente em maio, mas não só aqui no Vale do Taquari, né, na Grande Porto Alegre também, a gente teve perdas de vidas. Então, eu acho que esse foi o principal impacto, né, que mais nos afetou, emocionalmente também, né? Mas, num segundo momento, a gente pode dizer assim, eu acho que de tudo, esse grande impacto nas margens dos nossos rios, essa destruição tão grande, e a geração de resíduos. Porque eu andei em toda a nossa região. Não tem cantinho que eu não andei desde que tudo aconteceu. Nossa, é muito material que ficou, que gerou, que foi construções, móveis, enfim, que foi destruído e que ficou tudo acumulado. E acho que a gente pode, depois disso, então, colocando assim numa sequência que é difícil de colocar numa sequência de maior ou menor impacto, né? As perdas agrícolas. Quando a gente escuta relatos de pessoas, de agricultores, né, do quanto eles perderam, da incapacidade de voltar a produzir nesses espaços, de dar a volta, de se recuperar, né? Então, são esses, eu acho, os principais impactos, né? A perdas de casa, não sei, é tão difícil, né? Sim. A perda das propriedades. Na semana passada, nós visitamos uma propriedade na margem do rio Taquari, em Estrela, perto de Bom Retiro, e ouvi o relato daquelas pessoas, do que aconteceu, do que eles tinham, e nós andando nos escombros do que ficou, sabe? E aí você fica pensando nas pessoas que viveram tudo aquilo. Nossa. E aí aquele proprietário nos contando onde ele ficou até eles serem resgatados, a forma como eles foram resgatados. Então, a gente chega a se emocionar relembrando as histórias que as pessoas contam. Então, são muitos impactos. Difícil classificar, mas a perda de vidas, eu acho, e os impactos emocionais, psicológicos nas pessoas. Com certeza. Boa noite, Elisete, tudo bem? Eu tenho uma Boa pergunta noite. para ti. Quais impactos ambientais imediatos e de longo prazo podemos esperar nas plantações, nas substâncias dos produtores rurais e também na vida dos animais? Bom, então, na agricultura, impactos imediatos, isso? Isso. Foi a perda do que eles tinham da produção daquele período, 2024, toda a produção que eles tinham foi perdida. E não foi assim, 50 metros da margem. Tem um proprietário onde nós trabalhávamos, que era a nossa área de pesquisa, a casa dele fica a 631 metros da margem do rio. Nossa. E a casa dele, a água chegou no teto, no telhado, ficou só a pontinha. Ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha de lavoura, ele perdeu. Então, e isso é com uma pessoa. Sim. Mas nós com um agricultor. E a gente teve isso numa região inteira. Eu não fui na região de Rio Pardo, eu não circulei assim para conversar com as pessoas. Eu recebi muitas imagens, então assim a gente tem ideia do que aconteceu. Então, de impactos imediatos, foi a perda da produção daquele ano. Foi a perda dos animais que se foram com as águas. A destruição, como eu comentei antes, de uma propriedade, mas que a gente sabe que aconteceu em inúmeras outras, onde os galpões, tudo se perdeu. E eles tiveram que começar do zero. Sim. Então,
E de E longo isso a gente tem como impactos imediatos, assim, mas também o escorrimento, aquele solo, o solo foi levado embora em muitos locais, totalmente transportado, carregado pelas águas. O solo fértil foi embora. Em outros locais, houve deposição de material, camadas enormes de material que ficou depositado, um areião, tornando essas Sim. lavouras assim improdutivas. que levando isso para um longo prazo, né, a gente pode, enfim, se agravar cada dia mais, né? E olhando Sim. para essas áreas degradadas pelos rios, que práticas de recuperação e manejo podem ser aplicadas agora para restaurar esses ecossistemas? Você questiona só nas margens dos rios ou nessas áreas que eram utilizadas para cultivo Nessas agrícola? áreas que eram utilizadas de plantio para agrícolas. E Cultivo também agrícola. a parte das áreas do rio, né, como um todo. A margem dos rios, a gente pode conversar específico sobre isso, porque aí é uma situação um pouco diferente, né? Nessas áreas, então, primeiro, eu não sou agrônoma, eu não entendo, Sim. assim, de solo para trazer tanto um fundamento, assim, bem científico, correto, agronômico, né? Claro. Sim. Mas é a adoção de práticas que visam recompor essas características do solo. Então, é utilizar matéria orgânica, utilizar plantas de cobertura, tentar devolver para o solo essas condições que ele tinha. E isso é algo que vai demorar muito tempo. Tem áreas que até eles estão conseguindo produzir, em outras não. Então, é preciso ter um olhar específico para cada local, verificar o que precisa ser feito. Em alguns locais, quando eles estão muito próximos da margem do rio, é ocupar esse espaço para a recuperação da vegetação que é característica de matas ciliares. No restante, então, como eu disse antes, eu não entendo tão bem disso, né? Mas é dar condições para que esse solo se reconstitua. E uma das formas de fazer isso é utilizando plantas de cobertura que se adaptam a esse tipo de solo. E aí é preciso também trabalhar com profissionais, com Emater e com outros profissionais, com prefeituras, para trabalhar nisso. E a gente também tem que começar a pensar que são áreas que talvez necessitem de outros cultivos, de outro modo de produção, e que, como por exemplo, a implantação de agroflorestas, que vai promover maior resiliência climática, tanto para a propriedade, que vai contribuir para a recuperação desse solo, né, e que vai contribuir para a proteção dessas margens dos rios. Então, mas é algo que vai demorar muito. Tem propriedades, tem locais onde a gente percebe que rapidamente esse solo está se recompondo e esse agricultor está conseguindo voltar a produzir. Em outros locais, ele precisa de um acompanhamento com engenheiro agrônomo, com profissionais, com agrônomos, que visem, então, fazer a reconstituição deste ambiente. Mas não é fácil, não. Elisete, em relação às faixas de preservação dos rios, qual seria a largura ideal dessas margens e qual a real diferença que essa proteção faz contra cheias? Tá, então a gente tem duas perguntas aqui bem importantes. Primeiro, qual a largura? Quanto que a gente deveria ter? Então, a gente tem que sempre considerar a largura do rio. Então, quando a gente tem arroios, córregos, de menor largura, por exemplo, até 10 metros, não vou lembrar todas as metragens assim, mas córregos, arroios menores, a proteção ideal, o que a lei exige, é que seja de 30 metros de cada lado. Sim. Quando nós vamos para arroios maiores, rios maiores, como, por exemplo, nós temos aqui o rio Forqueta, eu sei que na região do Vale do Rio Pardo, o Rio Pardo seria de 50 metros de largura, provavelmente. Sim. Um rio maior, como o Rio Taquari, que tem uma metragem que chega em torno de 100 metros ou mais, vai de 100 a 200 metros, essa largura, essa margem do rio, ela vai ser em alguns locais de 100 metros. Quando esse rio tem mais de 200 metros,
ela precisa ser de 200 metros. Então, a largura da vegetação em cada lado, em cada margem, ela varia de acordo com o curso hídrico. No entanto, a gente tem uma lei, é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa lá de 2012, Sim. que diz que áreas que já eram utilizadas até 2008 para o cultivo agrícola são chamadas de áreas consolidadas, e para estas áreas, 5 metros de cada lado seriam suficientes. Então, aí nós temos um problema muito sério com a legislação. Vamos imaginar o rio Taquari, que tem de 100 a 200 metros de largura, com uma APP de 5 metros. É como se eu não tivesse nada. Sim. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com a estação, para daqui a pouco a professora Elisete, então, falar um pouco mais sobre o papel da vegetação ciliar e da arborização na proteção das margens dos rios. Até já!